30 anos! Dá pra acreditar? Já faz 30 anos que Mighty Morphin Power Ranger, a primeira franquia do já clássico seriado infantil, apareceu pela primeira vez na televisão. Se transformou rapidamente em fenômeno das crianças dos anos 90. Agora, um especial da Netflix vem prestar uma singela homenagem a esse grande fenômeno. Mas será que deu pra recolocar no tubo do Zordon um pouquinho da magia que fez o original ser tão bem sucedido? Vamos ver depois da vinheta. Rita voltou das trevas e agora um time de pais e mães de família com atitude decide se reunir após anos para dar um fim novamente à ameaça. As coisas dão errado e uma amiga acaba sendo morta no processo. Após um ano de luto com Zack, o Ranger Preto tentando criar a filha de Trini, e Billy, o Ranger Azul, se culpando pela morte, Rita ataca novamente, e dessa vez ela está preparada com um plano inédito: transformar os Rangers em bonequinhos e usá-los como fonte de energia para suas armas secretas. Ela consegue capturar os Rangers vermelho, verde e rosa, e sai caçando outros Power Rangers ao redor do mundo. Billy e Zack se desdobram para explicar para a filha de Trini o que sua mãe representava para eles e como super-heroína, ao mesmo tempo que precisam parar os planos de Rita Repulsa, com a ajuda, é claro, do segundo Ranger vermelho e da segunda Ranger rosa. É hora da velha geração se encontrar com novos heróis. Antes de começar, eu queria fazer 2 esclarecimentos. A primeira coisa é que, apesar de eu estar vestindo verde, eu não sou Ranger verde. E a segunda coisa é que a gente assistiu um especial de 30 anos de Power Rangers. Então, para com essa coisa de achar que você vai assistir a nova série que vai levar 30, sei lá quantas, 20, 10 premiações num Globo de Ouro da vida, num Emmy Award, sei lá. Aqui a gente está falando de uma série infantil, lá da década de 90, baseada numa série japonesa que começa lá nos anos 60 e 70. Então, sabe, menos neura nisso e mais pensar em como isso foi, para algumas pessoas, nostálgico e para outras pessoas até interessante para, sei lá, continuar assistindo Power Rangers de alguma forma. Em especial para as crianças que talvez tenham assistido com alguém da família, um pai, uma mãe, tio, enfim. Bom, em relação a isso, eu queria dizer que a história, o roteiro, apesar dele ser bem simplório, e é bem simplório mesmo, eu acho que ele é competente sim, porque ele dá uma boa justificativa para fazer com que os Power Rangers originais, de certa forma, se reúnam. E, assim, faz sentido. É óbvio que você vai ter umas coisas que não estão necessariamente explicadas, mas é sobre isso e tá tudo bem. Você vai ter agora o Billy, que da última vez que você vai vê-lo na série original. E também outra coisa que eu queria esclarecer: os meus conhecimentos vão até aquela série dos Power Rangers que tinham uns ninjas, porém os ninjas na praia. Então, foi a última que eu assisti quando eu tinha, sei lá, uns 15, 14 anos por aí. Então, depois disso não tenho conhecimento nenhum. Mas eu tenho boas memórias dos Power Rangers até esse período, porque repetia muito quando eu era jovem, assim, na televisão, enfim, TV a cabo, em locais que eu ia. Então eu tenho uma boa lembrança de tudo isso que aconteceu. Boa lembrança suficiente para lembrar que o personagem do Ranger Azul, a última vez que a gente vê ele está no espaço, eles até fazem uma citação em relação a isso. Mas agora ele é um cara rico, estilo Elon Musk do bem, vamos dizer assim, que tem um centro de comando secreto lá do resto da empresa dele, onde ele tem essa ideia, esse sonho de reencontrar o Zordon. O Zordon, de novo, conhecimentos prévios. Ele morre na saga dos Power Rangers no espaço, que é meio que o fim da Era Zordon. A partir daí você não vai ter uma relação direta entre as séries, elas vão ser equipes bem independentes. Enquanto antes, uma série era herdeira da outra, o Power Ranger era herdeiro do outro, e assim sucessivamente. Com isso, você vai ter os outros personagens que não dizem exatamente o que eles estão fazendo, por onde eles estão, por que eles têm o anel já, a moeda do poder deles. Nada disso é explicado. A gente só sabe que a Rita volta e vai explicar lá de uma forma assim. Pra mim foi decepcionante. Porque quando eu vi o primeiro trailer, né? Eu vi só um trailer, não sei se era o primeiro ou o segundo, e vi a Rita lá robótica, eu achei que era meio que ela fundindo os poderes dela com os poderes do Império Máquina,
que são os vilões do Power Ranger Zeo, que se passa depois do Mighty Morphin, que é essa série que está sendo homenageada agora. Mas não é o que rolou, ela simplesmente tentou voltar pelo feixe de tubo do tubo do Zordon, que foi o que sobrou dele. Porque no final do Power Ranger no espaço, o Ranger Vermelho ele mata o Zordon, ele destrói o tubo, e a energia do Zordon é dissipada pelo universo para meio que dar uma limpa na energia negativa, na energia maligna, incluindo a energia da Rita e do Lord Zed, e é por isso que ela está sumida. Só que ela vira energia. A maldade dela vira energia. Então ela só tem que, da mesma forma que ele quer que o Zordon volte, a Rita se toca disso e aproveita a saída para voltar. E aí ela se funde com um dos alfas, o Alpha 8, sei lá. E é por isso que ela tem aquela forma robótica. E a partir daí ela resolve juntar robótica com magia em tudo que ela faz. E ela só quer mesmo se vingar dos Power Rangers a princípio, porque ela tem um plano depois que é de voltar no tempo e impedir que os Power Rangers sejam criados. Enfim, né, gente? Power Rangers. Portanto, uma coisa que eu vi algumas pessoas reclamando assim em rede social foi do tamanho. Que acharam que era muito pequeno, porque é um filme do Netflix e tudo mais. Gente, não é um tamanho pequeno. Se você parar de novo para pensar nas séries originais, quando você tinha um episódio muito especial, ele teria 3 partes, vamos dizer assim. Tem alguns que tem 6. Por exemplo, a saga do Ranger Verde, ele tem 6 partes. Mas, no geral, os episódios maiores vão ter 2. E de vez em quando vai ter um especial que vai ter 3 partes. E aí você tem 55 minutos, sendo que no original cada episódio tinha cerca de 19 minutos, se você tirar a abertura e encerramento. Então é basicamente 3 episódios juntos de uma só vez para fazer um especial. Eu achei excelente o tamanho do coisa, porque não precisou estender muito a ponto de você começar a enjoar daquela tosquice, porque é bem tosco, né? O CGI também é bem tosco, ele não traz nenhum favor ao episódio, mas dá tempo também de você trabalhar tudo que você quiser trabalhar na história, enfim, deixar gancho, se quiser deixar gancho, resolver, etc. Dito isso, a história é simples, mas a atuação dos personagens ela vai variar muito. Então, enquanto você tem uma história bem forte com a Ranger amarela e o Ranger preto e o azul também, a Ranger rosa e o vermelho, que são os segundos Ranger rosa e vermelho, eles estão lá. É isso que a gente precisa saber, eles estão lá. Eles não estão muito conectados com a história, eles meio que estão lá porque estão substituindo os dois que não puderam ir, não quiseram participar, os 2 atores que seriam o Ranger Vermelho original e a Ranger Rosa original, cada um por seus motivos. E aí eles foram nos segundos Rangers que também eram da mesma época do Mighty Morphin, então nada de estranho aconteceria. Apesar de que eu acho que provavelmente se eles pudessem, na homenagem, eles trariam todos os atores de alguma forma, tanto que a segunda Ranger amarela e o segundo Ranger preto, apesar de não morfarem, não virarem Power Rangers, eles vão fazer pontas lá, vão aparecer, ter uma participaçãozinha. Então provavelmente é o que fariam com os outros 2. E aí você tem o primeiro momento que você nota que realmente as pessoas por trás do roteiro, da produção, da direção, elas estão preocupadas em fazer uma coisa coerente, que não vá de encontro com o que as pessoas que já assistiram Power Rangers alguma vez na vida sabem. Então, quando eles trouxeram os 2 Power Rangers, eu falei, tá, mas o Zordon lá disse, quando eu era criança, que você não pode ter 2 Power Rangers com a mesma moeda do poder, você tem que fazer a transferência. E quase exatamente o que eu disse agora foi, e pensei quando eu estava assistindo, foi que um dos Rangers, eu acho que foi o preto, ele fala que eles não podiam fazer isso e eles vão dar uma explicada dizendo que a tecnologia evoluiu e o Billy conseguiu acessar a rede de morfagem de uma forma diferente. E se você parar para pensar que a rede de morfagem, apesar de ser um termo que eu acho que é mais recente, bem depois da Era Zordon, foi trabalhada para ter vários Power Rangers que não tem necessariamente uma conexão entre si nos poderes, eu acho que faz bastante sentido até. Óbvio que foi só para fazer uma substituição, mas é o que deu. Então você acaba tendo essa divisão onde o preto e o azul vão ter esse relacionamento mais próximo com a nova Ranger amarela, que é a filha da Trini, até por causa da perda da amiga, já que, por exemplo, a Ranger rosa, ela sequer conhece, ela sequer conheceu a primeira Ranger amarela. Quando ela entra na equipe, a amarela já foi trocada há muito tempo. Então, é isso. Mas, em geral, eles
tão ok, lembrando de novo que a gente não tá falando de, sei lá, Meryl Streep tá fazendo uma série. Gente, pelo amor de Deus, é atuação nível Power Rangers, nível programa infantil. Mas o único personagem que me incomodou um pouco, apesar de todos atuarem meio ruinzinho, o personagem do Rock eu achei muito esquisito, porque é bem verdade que quando ele entrou, ele fazia o estilo palhaço. Ele, como você tinha uma competição muito grande entre as pessoas que assistiam, qual você gostava mais, Ranger verde ou vermelho, eles diretamente competiam. A história fazia com que eles tentassem competir o tempo todo, quem era o mais legal, quem era o menos legal, enfim. Então, quando eles substituíram o vermelho, eles fizeram um arquétipo diferente. O arquétipo do Ranger Vermelho original era do cara que é o atleta, o líder, o fortão, e mudou para o cara que é o descontraído, o palhaço, o brincalhão, que era o Rock. Faz piada sob pressão, tipo Homem-Aranha. Então era essa a lógica do Rock que eles trazem agora dele adulto. Só que o ator e a direção não... Cara, ele parece que tá fazendo um emoji toda vez que ele aparece na tela. Alguém fala alguma coisa, ele faz uma super reação que chama muita atenção e que não faz sentido, porque sequer estão conversando com ele. Então eu acho que essa parte eles podiam ter feito melhor o direcionamento, principalmente do ator. As cenas de luta, elas estão interessantes sim, eu não odiei nem nada. Muito pelo contrário, eu acho que comparado com as originais, elas dão um banho. Você vê que tem gente competente. Se você for pesquisar, você vai ver dublês que são desde a época das séries clássicas. Então eles sabem o que eles estão fazendo. Mas sabe o que me chamou a atenção nas cenas de luta? Duas coisas. A primeira coisa foi que eu acho que essa é a primeira vez que a Ranger Rosa, a Cat, que não é a primeira, é a segunda, fala pterodáctilo quando se transforma, porque a essa altura eles já estavam com os poderes ninja lá, então era outra coisa que ela gritava. E usa o arco, porque depois de um certo tempo, quem é das antigas sabe, eles param de usar as armas originais, que eram as armas mais legais, e tem que começar a usar armas novas até para vender novos brinquedos, né? A gente sabe como é que funciona essa indústria lá. Então foi até interessante essa parte. Outra coisa que eu achei muito curioso nas lutas é que antes tinha até um meme, né? Power Ranger não sangra, ele solta faísca. Só que esses Power Rangers, esses monstros e esses bonecos de massa, eles não soltam faísca. É tudo CGI, então essa parte prática, que provavelmente seria muito cara, foi retirada. Então você vai ter eles cortando, sei lá, um bicho metálico com uma espada e não sai faísca. Coisa que antes, se você cortasse até couro com as espadas lá dos poderes dos Power Rangers, saía faísca. Tudo saía faísca. E agora nada sai faísca. E o CGI também foi bem ruinzinho em relação à luta de Megazord, tá? Ela é uma luta que se passa na Lua. Me lembrou até o jogo de videogame que tinha no Mega Drive, que acaba com uma luta na Lua. Mas eu achei que, assim, talvez se diminuísse a luta, não incomodaria tanto, porque o CGI realmente não é dos melhores. Agora, eu queria destacar era a Ranger Amarela. Eu acho que eles escolheram muito bem a atriz, não pela questão da atuação, mas pela questão das cenas de ação. Você vê que ela é uma pessoa que sabe o que ela está fazendo, provavelmente deve ser, sei lá, mestre em algum tipo de arte marcial, porque em séries, em geral, pelo menos para mim, é perceptível quando é o ator e quando está mudando para o dublê. E assistindo, eu via que, sei lá, de 10 cenas, 8 a 9 eram ela mesma, a atriz fazendo. Isso é muito bom e eu acho que talvez seja uma tentativa de preparar ela como personagem para continuar em Power Rangers de alguma forma. Eu sinceramente espero. Eu acho que ela seria uma protagonista interessante. Eu gostei da personagem e eu gostei da atriz fazendo o papel. Mas, de novo, ela está no nível dos atores que fazem Power Rangers em geral. Nada de... Pelo menos por enquanto, não é nada que vá surpreender, abalar o mundo das séries, dos filmes, etc. Quem sabe no futuro, né? Eu acho que, de certa forma, esse especial da Netflix, ele mostra um dos problemas principais de homenagens. E o que é que eu estou falando, querendo dizer com isso? Você vai ter aqui o foco em homenagear a Ranger Amarela, porque ela já faleceu, eu acho que quase 20 anos, talvez até mais de 20 anos. Morreu lá pelo início dos anos 2000, num acidente. E durante que estavam fazendo esse script, que estavam começando a preparar as gravações, o Ranger Verde, ele morre. O Jason David Frank, né?
Ele morreu ano passado, nos meados do ano passado. E foi um choque, claro, para todo mundo. Ele ainda era jovem, não estava doente, que soubesse e tudo mais. A parte do motivo da morte dele, que eu não vou discutir aqui, aí você tem um momento estranho. Porque tudo na história é baseado no falecimento, né? Que a Rita mata a Ranger Amarela. E como uma homenagem, aí a menina tem, quando ela consegue a moeda do poder dela, do Tigre Dente de Sabre, ela começa a ter memórias daquela época e tudo mais. Mas você está tendo 2 falecimentos importantíssimos dentro da mesma equipe e só um está sendo homenageado. E assim, não é que seja um problema porque as pessoas erraram. É um problema por causa das circunstâncias. As circunstâncias fizeram isso ficar bem, bem, bem esquisito. Mas tirando isso, eu acho que no geral a homenagem foi bem bonita. Eu me senti um pouco no final, porque eles pegaram uma cena de um episódio antigo, onde a Ranger Rosa tá tocando violão, a primeira Ranger Rosa, e o Ranger Preto começa a cantar junto com ela, e todos estão reunidos lá naquele bar e tudo mais. Os primeiros Rangers mesmo. E é uma cena muito bonita, mas eu fico pensando, será que eles não conseguiriam, mesmo através de gravação, já que sabemos que todos moram nos Estados Unidos, mas toda a gravação foi realizada lá na Nova Zelândia, por que não tentar fazer, sei lá, como se fosse uma web chamada, alguma coisa assim, para todos os Rangers estarem na tela ao mesmo tempo? Eu acho que foi a única coisa que faltou. Claro, sem a presença do Ranger Verde, pois falecido recentemente, e da Amarelo, que já era falecida há muito tempo, e na história também. Então eu acho que foi a única coisa que eu senti falta e que dava para fazer. Dava um trabalhinho, mas seria uma cena curtíssima de 2 minutos no máximo, e podia ser uma transição dela cantando jovem e deles cantando juntos, sei lá, adultos já numa web chamada. Eu acho que só faltou isso mesmo para fechar bem. Agora, qual é o saldo final desse especial? Eu acho que mostra, independente de ser bom ou ruim, eu achei que no geral é bem, assim, é como se fosse um grande episódio de Power Rangers. Então não é nada de interessantíssimo, não é uma história melhor do que era o Power Rangers, não é maior, não é uma grande homenagem, não vai ficar para os anais da Netflix, mas é um episódio grande de Power Rangers. Então eu acho que entre você fazer ruim ou fazer medíocre e mais imitando, parecendo com o original, fique com medíocre. Mesmo que você, eu vou fazer uma coisa inovadora, revolucionária, e acabar sendo uma coisa ruim, pega o feijão com arroz e faz o tradicional parecido com o que era antes. Eles fizeram isso, deu pra mim certo, então eu gostei nesse aspecto. Mas eu acho que o saldo final principal é que pode acabar mostrando para o povo que trabalha com a loja de brinquedos, com os executivos de marca e tudo, onde estão os fãs de Power Rangers. Porque lembra que em 2016, 2017, mais ou menos, teve aquele outro filme dos Power Rangers que foi muito assim. Você via que ali tinha uma lógica de imitar os filmes de super-heróis que estavam dando um tanto certo naquele período e continuam ainda meio na crista da onda. Então, o que talvez mostre onde estão esses fãs e onde você consegue, com a nostalgia, pegar mais ainda fãs. Além de só as crianças. Também algumas pessoas que são meio fanáticas mesmo. Tem pessoas que são adultas. E os Power Rangers são como o Star Trek, o Star Wars, que até hoje a pessoa segue, assiste, enfim, gosta das coisas, coleciona os brinquedos e tudo mais. Então eu acho que é esse o principal saldo que dá para tirar do especial. É você tentar ver onde mais você pode continuar essa lógica da franquia. Sair do que já está fazendo e ampliar o que pode ser encontrado, que no caso que pelo menos eu vejo, você tem aí um filão de nostalgia para aproveitar. É óbvio que tudo indica que vai ter uma reunião de Power Rangers Zeo também, já que, de novo, o único que não vai poder participar é o que já é falecido, que é o Jason David Frank. Os outros já participaram nesse especial do Mighty Morphin. Então, é uma coisa totalmente plausível. Vamos ver, né? Mas, de novo, não esperem a melhor série de todos os tempos da Netflix. Você assistia Power Rangers quando era criança? Assiste hoje. O que achou do especial? Fale aqui nos comentários se você curtiu o vídeo, se considera se inscrever no canal e compartilhar com os outros. Muito obrigado e até o próximo.